No linguajar cristão, acho que é até legal a gente falar sobre isso, porque pode ter algum não cristão que está nos assistindo, que está conhecendo a mensagem do evangelho. É importante a gente dizer isso. Cristo, ele se intitula como filho, e isso faz parecer que ele é menor. Só que na linguagem evangélica, na linguagem bíblica, não é assim. Sexta-feira pra gente sobre a missão de Cristo. Sexta-feira, cara, fantástico sexta-feira. A missão de Cristo, assuma, é apresentar Deus Pai à humanidade, o amor de Deus Pai à humanidade. Lá no céu, Lúcifer, ele contestou o caráter de Deus. E somente alguém que conhecia Deus profundamente, no mais íntimo, poderia defender o caráter de Deus. E esse alguém era Jesus. E a missão dele, ao defender o amor de Deus, ele salvaria a humanidade mostrando esse caráter. Cara, que bacana. É tudo girava Forte em isso, torno hein? do caráter de Deus, né? Muito forte. Ele salvaria a humanidade mostrando esse caráter. E aqui já começa o seguinte: conhecer a Deus é amá-lo. Então, se você não ama a Deus, você não conhece ele. Para conhecer Deus, você tem que amá-lo. O A gente, Cadu, eu até lembrei daquela lição passada, retrasada, que falava o seguinte, que Deus não vai vencer pela força física, obviamente, porque seria muito fácil ele destruir as pessoas. Só fazer isso aqui, certo? Uhum. Ele vence pela verdade. Ou, né, nas palavras do Marconi, pelo caráter. Então não é uma guerra física de míssil, tanque, óbvio, isso é óbvio, é por até mesmo porque se fosse uma guerra, não tinha não nem tinha nem graça. guerra. Exatamente. Deus Não estralava tinha. o dedo e acabava. Deus preferiu seguir o mistério do evangelho Uhum. do que usar a força bruta, né? E é muito doido isso, porque Deus, para poder revelar o seu caráter, e aqui quando eu falo Deus agora eu me refiro à Trindade, Pai, Sim. Filho e Espírito Santo, ele usa até essas dinâmicas. No linguajar cristão, acho que é até legal a gente falar sobre isso, porque pode ter algum não cristão que está nos assistindo, que está conhecendo a mensagem do evangelho. É importante a gente dizer isso. Cristo, ele se intitula como filho, e isso faz parecer que ele é menor. Só que na linguagem evangélica, na linguagem bíblica, não é assim. Cristo se coloca como filho e como inferior ao Pai em condição humana. Lá em Filipenses, um texto muito conhecido, capítulo 2, do versículo 5 a 8, é dito que Cristo, mesmo sendo Deus, escolheu subsistir em forma de Deus, assumindo a forma de um homem, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Diz lá o texto que ele escolheu se humilhar. É como se Deus tivesse, é como se eu, né, tivesse uma Ferrari, mas escolhesse andar a pé. Jesus tem o mesmo poder e a mesma autoridade que o Pai, que o Espírito Santo, mas ao vir ao mundo, ele se limita à realidade humana. Ele só não abraça o pecado como essência, né? Cristo não se torna essencialmente pecador. Ele vem ao mundo perfeito, com a moralidade perfeita, podendo escolher pecar. Porque Adão também não tinha pecado, Sim, mas exatamente. escolheu pecar. E Jesus ainda estava pior, viu? Porque Adão estava no corpo perfeito, 0 quilômetros, Jesus Ali estava já já com tava 4 numa. mil anos, É, mais ou isso menos, aí, mesmo. de um corpo afetado pelo pecado. Afetado pelo pecado. Só que Jesus não era infectado, né, pelo pecado. Ele não era pecador, mas poderia escolher pecar. É Por que isso eu estou aí. dizendo tudo isso? Para você ver o tamanho do amor de Deus e como é importante para ele revelar o caráter. Ele faz toda essa jornada apenas para revelar o seu caráter. Ele poderia fazer pela força, poderia fazer pela indução, poderia fazer uma lavagem cerebral, poderia apagar nossa memória e começar tudo de novo, Ou não fazer nada. ou não fazer nada e nos abandonar. É. Mas ele escolheu se tornar pó para nos mostrar que o seu caráter é íntegro e perfeitamente justo. Muito bom. Interessante que Jesus, ele tem um caráter perfeito. E até hoje, Satanás, ele acusa Jesus de ser egoísta, de ser opressor. A gente vê muito isso. Deus é um Deus carrasco. E eles acusam verdade. Deus de Deus ter todo o poder, né, e obrigar a humanidade a fazer o desejo dele sem abrir nenhum, sem fazer nenhum sacrifício. Só que quando Verdade. Jesus vem à Terra em forma humana, ele mostra o contrário, que Nossa, Deus ele é capaz de dar a vida pela humanidade, dar a vida pelos verdade. seus seres. Então, todo esse argumento de Satanás foi jogado em terra quando Cristo veio e deu a vida pela humanidade. Porque Satanás falava no céu, ele é um Deus que é adoração e quer tudo para ele, mas Uhum. não quer nada, nada em troca para a gente. Então o caráter dele foi provado lá na cruz.
quando o Filho de Deus, quando Deus em forma de humano, o Emanuel, deu a vida pela humanidade. Impressionante Sensacional. isso, né? Impressionante. E agora você entende que Jesus não veio criar uma religião, ele veio revelar o amor de Deus, né? Agora você percebe por que que Cristo é diferente? Ele afirmou ser Deus, ele cumpriu com as profecias e ele venceu a morte. Jesus não é apenas diferente, ele é suficiente. E este foi o estudo da lição dessa semana. Espero que você tenha gostado. Compartilha. Os cards aqui em cima vão estar os próximos vídeos também, que você possa acompanhar durante a semana inteira o estudo da lição.